Imagine uma mulher tão intensamente incompreendida e ao mesmo tempo tão profundamente transformadora que história e lenda disputam há séculos para definir sua verdadeira história. Maria Madalena. Ela foi uma pecadora condenada ou uma santa redimida? Que forças sombrias ela enfrentou sozinha e que segredos carregava que abalaram os próprios alicerces do céu e do inferno? Hoje vamos revelar as camadas de mito e escritura para contar uma história que desafia tudo o que você pensa sobre fé, poder e redenção. E se a mulher que enfrentou o próprio diabo não fosse apenas uma discípula, mas uma guerreira da luz nas sombras do desespero, Maria Madalena é uma das figuras mais enigmáticas e controversas da Bíblia. Uma mulher cujo nome evoca mistério, devoção e, por vezes, julgamento severo. A história que nos contaram sobre ela muitas vezes foi filtrada por interpretações que a pintam como uma mulher marcada pelo pecado, mas isso está longe de ser a verdade completa. Para entender Maria, precisamos voltar ao contexto do primeiro século, um período turbulento e cheio de conflitos, onde o papel da mulher na sociedade era limitado e qualquer desvio do esperado era severamente punido. Em meio a essa realidade, Maria surge não como uma simples seguidora, mas como uma figura de resistência e força surpreendentes. As fontes históricas e textos apócrifos revelam uma mulher educada, provavelmente de família influente, que escolheu seguir Jesus não por fraqueza, mas por convicção e coragem. Seu encontro com Jesus a transformou profundamente, rompendo com as normas sociais e religiosas da época. Essa transformação, porém, não foi aceita facilmente. Maria teve que enfrentar não apenas o preconceito da sociedade, mas forças que buscavam silenciar sua voz. Reza a lenda que ela foi tentada e confrontada pelo próprio diabo, uma batalha espiritual intensa que testou sua fé e determinação ao limite. Essa luta simbólica representa a resistência dela contra as forças do mal e a luta interna para manter sua luz em um mundo de sombras. A figura de Maria Madalena, portanto, transcende o rótulo simplista de pecadora arrependida e revela uma mulher à frente de seu tempo, que desafiou estruturas de poder e buscou a verdade a qualquer custo. Essa coragem que reverberaria através dos séculos, inspirando milhões e alimentando mitos, segredos e controvérsias. Mas o que exatamente aconteceu nessa batalha espiritual? Como ela conseguiu resistir ao diabo e qual o impacto dessa luta para o cristianismo nascente? A resposta se esconde nas entrelinhas dos textos antigos e nas histórias transmitidas oralmente. Uma história que agora começa a ser desvendada. Disse que tudo começou numa noite silenciosa nas colinas próximas a Magdala. Maria, recém-transformada pela presença de Jesus, havia se afastado para orar sozinha, em busca de respostas. Ela sentia dentro de si uma inquietação estranha, como se uma sombra a seguisse mesmo nos momentos de maior paz. Foi nessa solidão que ele apareceu, não com chifres e tridente, mas com palavras doces e um rosto familiar. O diabo, mestre da dissimulação, sabia exatamente como atacar. Não com medo, mas com sedução e lógica. Ele não a ameaçou. Em vez disso, ofereceu entendimento, liberdade, poder. Disse que a fé era uma prisão, que ela, uma mulher com mente própria, jamais seria aceita entre os seguidores de um profeta judeu. A tentação foi silenciosa, quase gentil, mas imensamente poderosa. Maria vacilou. Ela era humana. Sua mente oscilava entre o eco das palavras de Cristo e as insinuações do tentador. O diabo tocou em suas feridas mais profundas. A rejeição, a solidão, o julgamento constante. Ele prometeu um mundo onde ela seria adorada, ouvida, obedecida.
Mostrou visões de templos erguidos em seu nome, de multidões prostradas diante de sua imagem. Bastava uma concessão, uma pequena renúncia de fé. Mas em vez de se render, Maria fez algo que poucos fariam. Ela encarou a escuridão sem fugir, sem ceder. Orando em voz baixa, sem alarde, ela resistiu. Não por orgulho, mas porque acreditava, mesmo em meio à dúvida, que havia algo maior, mais verdadeiro, do outro lado da dor. Essa batalha invisível não foi testemunhada por ninguém, mas ecoou nos céus. Relatos apócrifos falam de uma presença luminosa que envolveu Maria naquele momento, como se forças celestiais tivessem descido em resposta à sua resistência. Não foi uma expulsão dramática, como nas histórias de exorcismo. Foi mais sutil, uma luz interna que cresceu até sufocar a escuridão. O diabo se foi, não derrotado por gritos ou símbolos, mas pelo silêncio inquebrável da fé inabalável. E ali, naquela noite, Maria deixou de ser apenas uma mulher convertida. Ela se tornou algo mais, um símbolo vivo da luta espiritual que todos enfrentamos em algum momento da vida, mas a história não termina ali. Essa vitória teve um preço. Muitos entre os discípulos não aceitaram sua presença. Alguns a viam como ameaça, outros como impureza. Mesmo assim, ela permaneceu. Foi a primeira a testemunhar a ressurreição, a mensageira da maior revelação da fé cristã. E mesmo quando tentaram apagá-la da história, a lembrança de sua coragem persistiu. Hoje, começamos a ver que talvez a maior batalha de Maria Madalena nunca tenha sido contra demônios externos, mas contra o julgamento humano, e que nesse embate ela também venceu. Anos se passaram. Os apóstolos foram martirizados. O império tentou sufocar a fé nascente, mas os sussurros sobre Maria Madalena nunca cessaram. Em alguns círculos, ela era reverenciada como apóstola dos apóstolos. Em outros, mal mencionada. O que a história oficial não conta é o quanto ela incomodava. Uma mulher que testemunhou o impossível, que ousou falar com autoridade espiritual em meio a um mundo governado por homens. Isso era para muitos intolerável. Maria não buscava tronos, mas carregava uma verdade que poucos estavam preparados para ouvir. E essa verdade não era sobre glória, e sim sobre guerra espiritual, sobre resistência silenciosa, sobre uma fé que nasce no inferno e floresce na luz. Algumas tradições antigas dizem que ela se refugiou no sul da Gália, onde viveu os últimos anos em meditação e silêncio. Outros dizem que ela continuou a pregar, escondida, guiando comunidades cristãs nas sombras do império. Há ainda os que acreditam que sua história foi deliberadamente distorcida, que a associaram ao pecado para enfraquecer sua voz, que a transformaram em símbolo de redenção apenas para apagar seu papel como líder. Mas sua essência sobreviveu. Nos manuscritos gnósticos, ela aparece não como discípula, mas como a que compreendia o Mestre mais profundamente. Em um desses textos, Jesus diz que Maria viu aquilo que os outros não viam, não com os olhos, mas com o coração. E o que ela viu? Viu que a verdadeira batalha do cristão não está nas arenas ou nos púlpitos, mas no íntimo da alma. Viu que o diabo não se manifesta apenas em possessões ou horrores visíveis, mas nas dúvidas sutis, no orgulho disfarçado de virtude, no medo mascarado de prudência. Ela enfrentou o diabo, não apenas como entidade externa, mas como sombra interna, e venceu. Com oração, com renúncia, com a coragem de não ser compreendida. Essa vitória não foi celebrada com trombetas, foi esquecida, suprimida, mas não destruída hoje, séculos depois. Enquanto muitos ainda debatem quem foi Maria Madalena, sua história continua pulsando, como um código oculto dentro do Evangelho. Uma mulher que resistiu ao próprio inferno e saiu de lá mais pura, mais forte, mais viva. Sua vida é um espelho. O que você vê nela revela mais sobre você do que sobre ela.
Você a vê como pecadora ou como guerreira? Como símbolo de vergonha ou como farol de fé? A resposta está dentro de cada um. Agora pergunte-se: você teria resistido àquela voz que promete tudo o que você mais deseja se em troca tivesse que abrir mão da sua fé? Você teria força para encarar o diabo e ainda assim manter sua alma intacta? Comente agora. Você cairia no mesmo truque? Inscreva-se e ative o sininho, porque nas próximas histórias vamos revelar o que foi escondido por séculos. E talvez sua própria alma esteja pedindo por isso.